você faz quando você se sente meio chateado, meio deprimido? Será que você é como eu? Pega uma série, maratona a série, passa boa parte do sábado, do domingo, do feriado, diante da televisão, comendo pipoca, tomando sorvete? Essa é a reação padrão de nós mortais, né? Se você está chateado, você se isola, você faz alguma coisa que te dá prazer, alguma coisa que às vezes até parece inútil, mas que é importante para você dar um tempo e se isolar dos seus problemas. Pois é, em 1920 existia alguém que também ficava deprimido às vezes, ficava meio chateado. Só que esse sujeito se chamava Max Weber, um sociólogo alemão muito estudado também pelos economistas, tem diálogo com várias outras ciências sociais. Max Weber, às vezes, ele ficava um pouco deprimido e chateado com os destinos da humanidade. Como não existia streaming naquela época, não existia TV por assinatura, Max Weber ia para sua casa de campo e escrevia loucamente. E ele escrevia textos que nós lemos até hoje. Toda vez que você estiver agora diante da sua série predileta maratonando porque você está meio chateado com os destinos da humanidade, pense no Max Weber. Pois é. Um dos textos mais importantes desse sujeito, desse gênio que foi Max Weber, é Os Três Tipos Puros de Dominação Legítima. Você pode não acreditar, mas isso foi um discurso de formatura. Você imagina um sujeito genial, meio depressivo, vai para sua casa de campo, é convidado para ser paraninfo da 15ª turma, e aí ele escreve um discurso que vira um objeto de estudo para nós até hoje. E é um texto fundamental quando você fala de liderança, porque os três tipos puros de dominação legítima, eles falam do exercício do poder. Mas o que é poder? Poder, dito de uma maneira muito simples, é a capacidade que alguém tem de ser obedecido, de emitir um comando e conseguir que uma ou mais pessoas executem aquilo que estava no comando que ele emitiu. Você não precisa pensar no poder apenas nas hierarquias militares, por exemplo. É claro que não. Lá o poder ele é muito rígido e ir contra o exercício do poder de um superior hierárquico vai te dar consequências bem desagradáveis. Uns dias de cadeia, uma expulsão ou alguma coisa assim. Mas os pais exercem o poder sobre os filhos, um juiz exerce direito sobre as pessoas que estão sendo julgadas, um árbitro de futebol, um semáforo, um sinal de trânsito vermelho, ele tem ali um conteúdo de poder. É uma ordem, um comando que foi emitido de uma maneira semiautomática e que, enfim, algumas pessoas obedecem, outras nem tanto. Pois é. Quando o Max Weber está escrevendo o seu texto, ele já coloca um título que precisa ser explicado. E essa explicação já nos permite ter várias lições sobre o exercício da liderança em tempos de crise. Três tipos puros. O que é um tipo puro? O tipo puro é um conceito ideal. Se eu te perguntasse assim, qual é o automóvel dos seus sonhos? Cada um de nós tem as suas preferências. Aí você vai dizer, ele tem que ter um sistema de som de última geração, evidentemente ele tem que ter vidros elétricos, ele tem que ter muitos airbags, ele tem que ter este rendimento, aquela capacidade de aceleração. Você desenha um tipo ideal de automóvel e você descreve esse tipo ideal para mim. Bom, provavelmente o automóvel com todas as características que você está descrevendo, que você está inserindo nesse tipo ideal, provavelmente esse automóvel não existe. Mas ele serve para eu ter um referencial. Quando você vai para a realidade, você vai procurar o automóvel que mais se aproxima do tipo ideal. O tipo ideal, portanto, ele está no mundo das ideias, mas ele serve como uma referência. Não é muito diferente no âmbito das relações humanas. Se eu perguntar para um jovem, ele ou ela, que está indo para a balada, qual é o seu tipo ideal de parceiro? Ele tem uma ideia na cabeça. Ao mesmo tempo, pode ser que ele fique com uma menina ou um rapaz que se diferencia bastante do tipo ideal.
mas é o que nós tínhamos na realidade. Ainda assim, quando ele descreve o seu tipo ideal, ele me fala a respeito das suas preferências, dos seus sonhos. 3 tipos puros, então já sabemos o que são tipos puros. Eles são ideais, eles não existem na realidade. De dominação legítima. Dominação não tem nenhum contexto do século XXI. Não é um tipo de relação amorosa, por exemplo. A dominação não tem nada a ver com assédio nas organizações. A palavra dominação, lá em 1920, 100 anos atrás, no contexto do que Max Weber escreveu, dominação significa exercício de poder. Então, 3 tipos ideais de exercício de poder. Dominação legítima. Legitimar algo é aceitar uma regra, aceitar um comando, se comportar de acordo. Portanto, se o meu médico diz que eu tenho que evitar açúcar e eu realmente evito açúcar, por mais que ele não esteja me policiando o tempo todo, eu estou legitimando a recomendação médica. Se, diante de um sinal de trânsito vermelho, eu paro, eu estou legitimando esse comando. Então, se a dominação é exercício de poder por parte do líder, a legitimação se dá pelos liderados. Se não houvesse legitimação, nós teríamos que ser vigiados o tempo todo. Por exemplo, num presídio, a condição do preso não é legitimada por ele. Ele quer escapar, ele quer fugir. Aliás, ele pode perder alguns privilégios, mas não é crime tentar fugir. Ele não vai ter uma pena a mais porque ele tentou fugir. Ele pode perder alguns privilégios. Ele não tem que legitimar aquela condição. Então, ele tem que ser vigiado o tempo todo. O que se espera no exercício da liderança dentro das organizações é que a liderança seja legitimada pelos liderados. E que, portanto, um comando que seja dado pela diretoria da empresa, pelo conselho de administração para o CEO, pela assembleia de acionistas para a organização como um todo, o que se espera é que você não precise instalar câmeras de segurança e policiar o trabalho de cada colaborador o tempo todo para garantir que aqueles comandos estão sendo obedecidos. De alguma maneira, portanto, tem que haver uma legitimação. Comportar-se de acordo com o comando que foi dado por quem tem o poder. Esse comportar-se de acordo é a legitimação. Um parênteses muito interessante se refere ao comportamento do consumidor. Muitas vezes a gente ouve, principalmente em empresas familiares, menos profissionalizadas, que o cliente não entendeu o conteúdo, o cliente não percebeu como um produto é bom, o cliente não deu valor para o serviço prestado. Você não pode retirar do seu cliente um exercício de legitimação. Eu acredito que as minhas palestras e as minhas aulas são fantásticas. Em princípio, eu e minha mãe acreditamos nisso. Mas será que você que está vendo esse vídeo, você legitimou essa minha percepção? Eu não posso tirar isso de você. A legitimação do exercício do poder não tem como ser retirada do colaborador, portanto, do liderado. Então, volta no título. O título é impressionante. Um gênio consegue nos ensinar muitas coisas no título do seu texto, um discurso de formatura. Quanto discurso de formatura a gente já ouviu que a gente não esperava assim que fosse tão ruim. A gente queria que acabasse logo. Pois é. Os 3 tipos puros de dominação legítima. Max Weber vai nos ensinar a respeito de 3 processos básicos. No mundo ideal, na realidade, eles estão um pouco misturados, sobre o exercício do poder, que é legitimado pela ação dos liderados, de acordo com os comandos dados por quem tem o poder em mãos. É disso que ele vai falar. Bom, e quais são os 3? Porque a primeira palavra, né, são as 2 primeiras palavras, os 3. Quais são os 3 tipos? Max Weber nos fala que existe um primeiro tipo de dominação, de exercício do poder, que é o tipo tradicional.
O exercício tradicional do poder, ele evidentemente é encontrado no âmbito das famílias mais tradicionais principalmente. Então, se você pega o núcleo familiar tradicional, que está mudando muito hoje em dia, o próprio conceito de família tem que ser adaptado. Você tem lá o pai ou a mãe, você tem os filhos e você tem uma relação de poder entre esses pais e os filhos. Por que os filhos obedecem aos pais? Por que os pais acreditam que podem exercer poder sobre os filhos? Porque na geração anterior também foi assim. Em geral, a dominação tradicional, ela evoca a história. Só que nós sabemos que muitas pessoas levam o estilo tradicional de liderança, vamos atualizar os termos de Max Weber para o contexto que nós estamos abordando aqui, de liderança em tempos de crise. Nós sabemos que muitas pessoas levam o estilo tradicional de liderança para dentro das empresas. E muitas vezes dizem que você tem que obedecer porque você tem que obedecer. Um líder tradicional, no contexto dessas empresas familiares, muitas vezes eles adoram contar histórias. Ah, o meu pai, que foi o fundador da empresa, já fazia dessa forma e sempre deu certo. O líder tradicional ele tem uma grande dificuldade de romper esses padrões que vieram da estrutura familiar, da família tradicional, e tem grande dificuldade de entender que não se pode gerenciar uma empresa como se ela fosse uma família e também não se pode gerenciar, entre aspas, uma família como se fosse uma empresa. Vamos deixar esse tipo de lado e a gente vai analisá-lo com mais cuidado daqui a pouquinho. Esse é o padrão tradicional. Você obedece porque as gerações anteriores obedeceram. Você legitima o poder de quem está acima de você, porque antes de você, em outras gerações, se fez assim. E você acaba esperando que quando você tiver filhos ou quando você tiver a sua empresa, você será obedecido pela mesma razão, porque sempre foi assim. O segundo tipo puro de dominação é a carismática. A carismática é uma liderança, atualizando de novo os termos de Max Weber, que tem muito de emocional. Se você vai ao show, por exemplo, de um astro pop, com certeza existe lá uma relação de liderança. E de repente, no meio do show, você está super empolgado. Você tem até dificuldade de descrever por que você está cantando, dançando, abraçando seus amigos, etc. Curtindo seria o termo moderno. E esse astro pop então pede para que a plateia cante com ele. E a plateia canta com ele. Então você tem um comando dado por alguém que está numa condição de liderança, que é legitimado pela, entre aspas, obediência dos liderados àquela plateia. Imagina um estádio de futebol cheio de pessoas cantando a música do seu ídolo pop. Se eu te perguntasse por que você fez isso, você vai ter uma grande dificuldade de explicar por quê. Talvez o seu pai, o seu avô, nunca tenham feito algo parecido. Portanto, não é uma questão de tradição. Você está magnetizado. A palavra é carisma. O líder, que é um líder carismático, ele exerce essa influência magnética, esse carisma, que inclusive é um termo aplicado em contextos religiosos. Você não sabe explicar por quê, mas você fez. Muitos líderes políticos são líderes carismáticos. Eles têm um quê de profeta, de arrebanhar multidões. Infelizmente, a liderança carismática ela tende a gerar também oposições carismáticas. E aí, assim como os liderados que legitimam o poder do seu líder não sabem explicar exatamente por que estão fazendo isso, os que se opõem a ele também não sabem explicar muito bem por que estão fazendo aquilo. Ao longo da história, houve vários líderes carismáticos. Alguns deles foram líderes populistas. Mussolini da vida, por exemplo, conseguia encantar as multidões dos que compartilhavam das posições dele. Mas um Martin Luther King também, que já é um humanista. E por que as pessoas enchiam as praças para ouvir os discursos de Martin Luther King? Não era por uma questão que pudesse ser explicada com total clareza e total objetividade. Eles estavam encantados pela causa, sem dúvida, mas pelo estilo do líder.
E quem matou Martin Luther King era um opositor carismático, que também não saberia explicar exatamente por que puxou o gatilho, por exemplo. Então, deixa de lado a liderança carismática, nós vamos voltar a ela já já. E, por fim, Max Weber fala da liderança racional. Por que você obedeceu mesmo o comando do diretor da empresa? Ah, porque eu quero ser promovido. Ah, por que você está realmente se empenhando tanto no projeto? Ah, porque eu vou ganhar o bônus. Quando você está no âmbito da liderança racional, você consegue fazer uma explicação muito clara e muito objetiva do porquê você está se comportando e legitimando o comando recebido. A gente tem uma certa ilusão de que as relações humanas são relações que são pautadas pela racionalidade. E Max Weber alerta sobre isso. A grande vantagem do estilo de liderança racional é que ele é muito efetivo na comunicação. E a comunicação, nós sabemos, é essencial para o exercício da liderança. Então, o líder vem, coloca regras, dizendo que a depender do seu comportamento de acordo com determinadas métricas, você vai receber um bônus no final do ano, que é um certo múltiplo do seu salário mensal, por exemplo. Tudo muito claro, tudo muito objetivo e igual para todos. Aos que acreditam que a liderança racional, ela também é mais democrática, porque basta você se comportar de acordo com regras explícitas que você vai ganhar exatamente o mesmo bônus, a mesma promoção e assim por diante. Esse é o estilo de liderança racional, essa é a liderança racional. E ela é legitimada também por algo que é quantitativo, numérico, objetivo. Você faz gostando ou não porque você quer trocar de carro no ano que vem. Então, agora pensa na realidade da vida nas organizações. Algum desses três tipos se observa dessa maneira pura? Nenhum deles. A nossa realidade mistura o carisma, a tradição e a racionalidade. Se você tivesse que escolher um dos três, será que você escolheria a racionalidade? E será que se você escolhesse o estilo de liderança racional, seja você o líder, seja você o liderado, você conseguiria que a empresa atingisse as metas, os seus objetivos, de uma maneira mais eficaz? A resposta que Max Weber vai dar para essa questão da racionalidade e dos estilos de liderança no mundo real pode surpreender você. E é o que a gente vai ver daqui a pouquinho.